Vamos falar sobre o benefício fiscal para e-commerce do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dos melhores estados do país para se instalar uma empresa de e-commerce. Isso acontece por conta de dois fatores. O primeiro deles é o logístico, é um estado extremamente preparado, bem localizado, está no meio do Sudeste. Então, através do Espírito Santo, a partir do Espírito Santo, você consegue acessar e abastecer grandes mercados consumidores, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas não fosse só isso, o Espírito Santo ainda conta com um dos melhores benefícios fiscais do país. O benefício fiscal do Espírito Santo para e-commerce se chama Compete E-commerce. Eu vou te contar como que funciona o Compete E-commerce e como que você pode se beneficiar desse incentivo. Esse incentivo fiscal foi criado para empresas que exercem vendas não presenciais. Então essa venda pode ser pela internet, através de um e-commerce efetivamente, de um site próprio ou através até de plataformas de marketplaces como Amazon, Americanas, Mercado Livre, Magazine Luiza e várias outras plataformas aí de marketplaces que existem no mercado. Ou mesmo através de vendas por telefone. Se você tem uma central de telemarketing, por exemplo, e ainda que você não venda, efetivamente pela internet, através de um site, você pode se beneficiar desse incentivo fiscal. E qual que é o ganho efetivo? Como que funciona o incentivo? Por que utilizar o benefício do e-commerce do Espírito Santo? Bem, com o incentivo do Espírito Santo, o seu ICMS cai para apenas 1,1%, mais o diferencial de alíquota, o famoso DIFAL. Então, se você tem um e-commerce, basta você abrir uma filial no Espírito Santo, cumprir alguns requisitos, que eu já vou falar quais são, e você pode reduzir significativamente o seu ICMS. Os benefícios, ou melhor, os requisitos para você se beneficiar desse incentivo fiscal são os seguintes. Em primeiro lugar, você precisa de ter uma empresa que tenha o KNAI principal de comércio varejista. Então, se a sua empresa, hoje o KNAI principal é atacadista, você precisa de abrir uma filial no Espírito Santo e colocar o KNAI principal desta empresa, desta filial de comércio varejista. É importante lembrar que esse benefício fiscal ele serve para as empresas que vendem para consumidores finais não contribuintes. Em regra, na maioria dos casos, são para e-commerces que vendem para pessoa física, ok? Bem, depois do primeiro requisito satisfeito, ou seja, depois que você abriu uma filial e você colocou o KNAI principal dessa empresa, dessa filial de comércio varejista, você precisa de cumprir mais dois requisitos que talvez podem ser um pouco mais complicados para a sua empresa. Claro, vai depender do tamanho do seu negócio. Mas esses requisitos são os seguintes. Primeiro, você precisa ter um espaço de 300 metros quadrados. Então, se você opta por instalar uma filial e alugar um galpão ou construir um galpão num imóvel próprio, essa estrutura precisa de ter pelo menos 300 metros quadrados, além de ter 5 funcionários diretos registrados no Espírito Santo. Talvez esses dois requisitos para operações menores sejam um empecilho para a operação e para viabilizar o incentivo fiscal. No entanto, existe uma possibilidade de mitigar esses requisitos, ou seja, a própria legislação do Espírito Santo te permite não cumprir os requisitos de 300 metros quadrados e 5 funcionários se você optar por exercer a sua atividade no Espírito Santo através de um operador logístico. Então, se você faz um contrato com um operador logístico, automaticamente você fica isento de ter que cumprir estes requisitos. Mas para quem não sabe o que é e como funciona um operador logístico. O operador logístico é uma empresa que serve para cuidar de toda a logística da sua empresa. Então, ao invés de você abrir a sua própria estrutura, construir ou alugar o seu galpão, montar o galpão, inserir as estruturas logísticas, contratar funcionários, você contrata um operador logístico que já tem toda a estrutura pronta. Você vai reservar espaços pallets ou espaços privativos para o seu negócio e o operador logístico vai cuidar de tudo, desde o recebimento das mercadorias, o armazenamento, a guarda, a parte de embalagens, inclusive, até o envio dessas mercadorias através das transportadoras para o seu cliente.
Então, essa possibilidade facilita muito a utilização do Espírito Santo. Afinal, o custo de mobilização, de instalação do Espírito Santo fica muito baixo. Você praticamente não tem custo inicial, apenas a despesa em que a sua maior parte é variável com o operador logístico. Então, se esse é o seu caso, se você tem uma empresa que vende pela internet ou vende por qualquer outro meio não presencial, como telefone, você pode, se instalando no Espírito Santo, abrindo uma filial. Atenção, você não precisa sequer de transferir a sua matriz para o Espírito Santo. Basta abrir uma filial de comércio varejista e com isso, né, cumprindo os requisitos que eu mencionei, você pode se beneficiar do Compete E-Commerce e pagar apenas 1,1% de ICMS mais o diferencial da alíquota. Eu tenho certeza que isso pode fazer grande diferença no resultado do seu negócio, deixar você mais competitivo e aumentar o seu mercado consumidor. Talvez você, como empresário do e-commerce, já tenha pensado, e-commerce é uma bela oportunidade, né? A gente consegue, né, desenvolver e buscar mais mercados, mas isso também gera uma concorrência muito grande. Afinal, você nem sempre está mais competindo apenas com os seus concorrentes locais, você passa a competir com players de todo o país. E talvez você já tenha pensado, né? Poxa, mas tá tão difícil o e-commerce porque as margens estão ficando cada vez mais apertadas e às vezes você não consegue nem bater o preço dos seus concorrentes. Talvez a solução para isso esteja na estratégia tributária do seu negócio. E o Compete E-Commerce do Espírito Santo pode ser uma boa solução para te deixar mais competitivo e ganhar mais mercado. Se é o caso, conta com a gente da Red Consultoria. A gente pode te ajudar a desenhar a melhor estrutura tributária para o seu negócio, não só no Espírito Santo, mas em qualquer estado do Brasil que faça sentido para o seu negócio. Conta com a gente.